Oi, pessoal. A gente vai falar um tema mega importante aí para quem tem gatinhos. A gente vai falar de FIV-FeLV. Esperar o pessoal entrar, como sempre, né? Pra gente poder falar direitinho aqui o assunto que é super importante aí para quem tem gatinhos. Tudo bem com vocês? Eu vou pedir um mega favor para vocês. Eu não vou conseguir falar e acompanhar o que vocês estão escrevendo. Então, se vocês tiverem dúvida, esperem até o finalzinho do que eu tenho para dizer. E aí vocês me perguntam, porque eu não quero pular ninguém, tá bom? Eu quero poder responder aí todo mundo, à medida que der. Oiê, Lica! Oi, Valéria! Legal, o pessoal tá entrando, que legal. Bom, gente, a gente vai falar de FIV-FeLV. Eu tô morrendo de calor. Vou ligar um arzinho aqui. Acho que já dá pra gente começar, né? Eu vou pedir que vocês tenham um pouco de paciência, porque o assunto é um pouco extenso, tá? Tem bastante detalhe aqui que eu fiz questão de querer passar pra vocês. Eu organizei aqui as informações. Eu espero conseguir passar o máximo possível de uma forma bem clara, porque é complexo, é difícil, é um assunto bem difícil, tá? Bom, vamos lá. Vou começar. Bom, FIV-FeLV. Vamos lá. Tanto a FIV quanto a FeLV são causadas por vírus. Tanto a FIV quanto a FeLV não passa para o ser humano, tá? Isso é bem importante. O que eu quero passar para vocês é para vocês não se desesperarem, tá bom? Não se desesperem. Então, vamos lá. O que é a FIV? A FIV a gente chama de imunodeficiência felina. É um vírus da imunodeficiência felina, tá? Então, a gente chama ela de AIDS felina. Eu vou falar primeiro da FIV e depois da FeLV. E aí no finalzinho eu vou falar sobre como prevenir, como cuidar dos gatinhos com FIV ou com FeLV. Tem gatos que vai apresentar só FIV, e tem gatos que vai ter só FeLV, e tem gatos que pode ter os dois juntos, FIV e FeLV. Tá? O que é a FIV, então? Então, a FIV é a imunodeficiência felina, a AIDS felina, tá? Causada por um vírus. Como que ela é transmitida? Principalmente por mordedura, ou seja, gatos que adoram bater, brigar, né? Eles vão lá e mordem. Por isso que ela acomete principalmente os gatos machos, não castrados, que têm acesso à rua, tá? São gatos... por quê? Por que são esse é o grupo de risco? Porque eles vão pra rua, eles vão brigar com outros gatos por causa de território, por causa de fêmea. As coitadinhas das fêmeas, elas são infectadas quando? No ato da cópula. Porque o gato macho, ele vai lá e gruda aqui no cangote, morde, né? E no ato de morder é quando ele inocula o vírus, tá? O vírus precisa ser inoculado para ser transmitido para o outro animal. E durante da cópula, né, pelo sêmen também, ele pode transmitir a FIV. Então, por gatos, principalmente gatos que vão para a rua. E transfusão sanguínea. Pode transmitir, mas não é tão comum, tá? Por lambedura, mas não é tão comum. Mas é principalmente mesmo que eu quero deixar bem claro pra vocês é que é por mordedura, tá? Então é só aqueles gatos que brigam, aqueles gatos que estão dentro de casa e ficam enchendo o saco do outro, mordendo, tem que morder assim, tipo, sabe? Não é aquelas mordidinhas assim, levinha, é morder mesmo, de furar, tá? E é ali que ele vai transmitir a FIV. O que a FIV causa? Ela destrói a imunidade do gatinho. Assim como o indivíduo que tem AIDS, o humano, ele fica imunossuprimido, ele fica mais fraquinho, a FIV também causa a mesma coisa, ela deixa o gatinho mais fraquinho. Aí o que acontece? Qualquer doença oportunista vai lá e pega o gatinho. Então, assim, se um gatinho é saudável, ele tem contato com um gatinho que, por exemplo, tá com gripe, ele pode até não pegar, porque ele tá saudável. E se ele pegar, ele pega mais suave. Tá? São sintomas mais suaves. Já um gatinho com FIV, não. Ele já está imunossuprimido. Ele pega uma gripe, essa gripe evolui assim, de uma forma tão grave que pode ir para uma pneumonia, por exemplo. Então, assim, qualquer doencinha que está ali
pode pegar no animalzinho que tá com FIV, tá? E porque ele tá imunossuprimido, o organismo dele tá fraquinho, ele não consegue combater do modo que ele combateria se ele tivesse saudável, ele não consegue combater porque ele tá com a FIV, essas doenças oportunistas que vão aparecer, tá bom? Quais são os sinais clínicos? Bom, sinal clínico vai começar a aparecer de 2 a 4 semanas depois da infecção. Então, não adianta, tá? É de 2 a 4 semanas. Ele foi mordido hoje, não vai ser amanhã que vai aparecer o sinal clínico dele, tá? Ele vai aparecer de 2 a 4 semanas depois que ele foi mordido, por exemplo, tá? Que é a principal via de transmissão da FIV, mordedura. FIV é briga. Os nervosos. Sou nervoso, tá? É só pra vocês decorarem, tá? FIV, sou nervoso, mordo mesmo, mordo. É ali eu vou transmitir, tá? Transfusão sanguínea também. Aleitamento materno também. Aí o que vai acontecer? Ele vai lá, se infectou. Aí ele tem algumas fases, tá? A primeira fase a gente chama de fase aguda. Ou seja, lá na infecção. Aí o bichinho vai ter um pouco de febre transitória, ele vai ter anorexia, perda de peso, depressão, ele pode ter vários linfonodos aumentados, com umas bolotas, assim, aí o veterinário vai palpar e falar, nossa, ele tá com um monte de linfonodo aqui aumentado, tá? Pode ter, no exame de sangue, se a gente faz um exame de sangue, ele pode ter uma queda de plaqueta, uma queda de neutrófilo, que é uma célula de defesa, lembra? Ele imunossuprime o animal, então as células de defesa vão diminuir. Alguns, nessa fase, não apresentam sintoma nenhum. E pode ficar sem sintoma durante anos e anos e anos, tá? Então, gatinhos com FIV e com FeLV podem ficar sem sintomas e podem viver durante anos. Depois ele vai para a fase de latência. Nessa fase de latência, quando o vírus está lá de boa, eu vou usar esses termos, tá? Ele também pode não apresentar nenhum sintoma. E nessa fase de latência, ele pode apresentar apenas sinais, assim, que a gente suspeita, no exame de sangue, tá? Por exemplo, uma anemia. O gato tá com anemia, pode ser que ele tenha FIV. Então, todo animal que tenha anemia, a gente tem que testar para FIV e para FeLV, tá? E aí ele vai para a terceira fase, que é a fase onde aparecem as doenças oportunistas. Quais são essas doenças oportunistas que geralmente acometem gatinhos com FIV? São doenças que quando o animal tem, e a gente está vendo que está difícil de tratar, não responde ao tratamento, o tratamento está sendo longo, e nada, ou o gato está super debilitado por causa de uma doença, tipo uma rinotraqueite que poderia ser leve, tá muito grave, o gato tá super debilitado, a gente suspeita, aí a gente começa a suspeitar de FIV. Então, quais são as principais doenças que acometem os gatinhos com FIV, porque eles são imunossuprimidos, que a gente suspeita que ele esteja infectado? Gengivite crônica, começa a ficar tudo vermelho aqui, ó, formas aftas, tal. E assim, a gente entra com o tratamento, não responde, a gente tem que suspeitar de FIV. Então, seu gatinho tá com gengivite, vai no veterinário. Uveíte, que começa alterações aqui, ó, no olho, tá? Ele pode mudar de cor, por exemplo, pode ter glaucoma, pode ter diarreia, vômito, animal com cistite, gatinho com sarna demodésica, criptococose, esporotricose, que não está respondendo ao tratamento. Ele pode pegar toxoplasmose, geralmente assim, a toxoplasmose ele pega, não acontece nada, né? Ele fica tranquilo, convive bem com isso. E aí, no caso do animal com FIV, ele pega a toxoplasmose e se ferra, tá? Candidíase, doença renal. Então, o animal tá lá bebendo muita água, fazendo muito xixi, aqueles sintomas de doença renal. A gente vai lá diagnosticar, ele tá com insuficiência renal. Pode ser causada pela o vírus da imunodeficiência, a AIDS felina, tá bom? Pela FIV. Doenças respiratórias crônicas que vão, que vem, que vai, que volta e fica naquela lenga-lenga e o bichinho nunca fica totalmente curado, pode ser porque ele tem FIV, tá? Depois dessa fase, que é onde aparece esse monte de doença chata, oportunista, que vai lá e vai tentar detonar o coitado do gatinho, vem a fase que a gente chama da fase de imunodeficiência adquirida, tá? Nessa é a fase já terminal. É a fase que o bichinho já tá ficando muito ruim. E ele começa a ter tumores, tipo uma leucemia, um linfoma. Ele começa a ter alterações neurológicas, convulsões. Ele pode ter paralisia, alteração comportamental. Ele pode apresentar todos esses tipos de problemas nessa fase, que é a fase terminal. E não tem mais o que fazer, tá? Então, assim, são algumas fases, tá? E aí, como é que a gente vai saber se o meu animalzinho tem FIV?
Ai, doutora, eu não sei se ele tem FIV. Como é que vai fazer? O que o veterinário geralmente faz? Primeiro ele faz um exame. Ele faz um exame geral, um hemograma, a gente vai avaliar lá as células, né? Como é que tá, se tem anemia, se não tem anemia, como é que tá a plaquetinha, como é que tá as células branquinhas, se as células de defesa dele estão altas, estão baixas. Aí a gente começa a suspeitar. Tá? Se tá com anemia, a gente suspeita, com plaqueta baixa, suspeita, células de defesa baixa, a gente já começa a suspeitar. Se ele ainda tiver todas aquelas outras doenças oportunistas que apareceram nele, ele tá com sarna demodese, consigo tratar, ele tá com candidíase, ele tá com toxoplasmose, ele tá com esporotricose, criptococose, tá com sinusite crônica, tá com gengivite, tá com alteração no olho, a gente, tô achando que ele tem FIV também. Aí a gente faz exame de sangue e a gente faz um teste sorológico. Tá, que é um teste rapidinho que pode fazer na clínica mesmo, ou a gente manda pro laboratório, tá? Pra quem já tem gatinho com FIV, com FeLV, já tem familiaridade com isso, a gente chama, esse exame é o exame ELISA, tá? A gente faz. É um exame de triagem. Mas no caso da FIV, ele é confirmatório. Se der positivo no exame, é porque o gato tem. Só que calma. Muita calma, porque a gente tem umas ressalvas aqui. Você só vai testar o seu gato depois de um mês. De um mês que ele foi, por exemplo, mordido por outro gato. Ele foi mordido, você não vai já sair correndo. Ele foi mordido agora, será que ele pegou FIV? Meu Deus, eu não sei se o gato tem FIV, não tem. O que eu faço? Eu espero um mês, tá? Porque antes disso, o organismo não produziu anticorpos suficiente, né? Para bater, os anticorpos combatem o vírus, né? Vai tentar lá matar o vírus, né? Uma célula de defesa. Ele não produz antes de um mês. Então você tem que esperar um mês para ele produzir uma quantidade razoável de anticorpo e ser detectado no exame. Se você fizer antes, ele vai dar negativo, você vai gastar dinheiro, você não vai saber se ele tem, se ele não tem, tá? E você vai ter que refazer o teste. Então, espera. Foi mordido hoje, espera um mês e refaz o teste. E faz o teste. Pede pro veterinário fazer o teste. Né? Doutor, eu tô suspeitando que meu gatinho tem FIV, ele foi mordido por um gato, ele teve contato, né, com outro gato, enfim. Aí você vai fazer o teste. Filhotinhos, eu quero saber se minha ninhada tem bebês. Como esse teste só vê anticorpo, tá? O que acontece? Pode ter influência. Então a mamãe tá lá amamentando. Ele vai pegar, pode dar positivo, só que ele tá vendo o teste, o anticorpo da mamãe que tá passando pro filhinho. Então não quer dizer que ele tem a FIV, é o anticorpo da mãe. E o teste ele não detecta o anticorpo, ele não sabe diferenciar esse anticorpo é da mamãe que passou pro bebê durante a amamentação, ou se é porque ele realmente, o organismo dele produziu esse anticorpo porque ele foi infectado pelo FIV. Então os filhotinhos a gente aconselha a testar depois dos 6 meses. Antes disso não se testa, porque ele pode estar positivo, tá? E ele pode estar positivo não quer dizer que ele tem FIV. Então, se você fez, por acaso, você tem um gatinho aí com menos de 6 meses, vocês fizeram um teste de ELISA e deu positivo, espera ele completar 6 meses e refaz o teste, tá bom? Então a gente não testa gatinhos com menos de 6 meses e gatinhos que a gente suspeita que ele tenha tido contato com outro gato, né? Teve uma briga, enfim, foi pra rua, não sabe, né? Ainda mais quem vai pra rua, a gente nem sabe. Às vezes a gente não vê a mordida, tá, gente? Eu tô falando tanto de mordida, mas a gente não vê. Então, assim, foi pra rua, espera um mês e testa. Então, o ideal, não ir pra rua. É não deixar o gatinho pra rua. Tá? E vocês vão ver que eu vou repetir isso aqui lá embaixo, que é um dos meios que a gente tem para impedir que os nossos gatinhos peguem FIV, tá bom? Deixa eu ver, eu tô olhando aqui, tá? Para não deixar nada fugir aqui de vocês. Outra coisa, a FIV tem vacina aqui no Brasil? Não, mas tem vacina fora. Aí que acontece? O teste também, ele na hora que você faz, se o gatinho foi vacinado, ele pode dar falso positivo, por causa da vacina. Então, os gatinhos que são importados, vocês têm que saber se eles foram vacinados para FIV. No Brasil não temos vacina para FIV, tá? No Brasil não tem. Então, se você tem um gatinho que veio de fora, a gente não sabe como é que foi feito lá fora, primeiro, tem que tentar descobrir se ele foi vacinado. Se ele foi vacinado, aí não tem muito o que fazer. Não dá pra saber se não dá pra fazer o teste, tá bom? Porque tem influência. O teste atrapalha, a vacina atrapalha no teste. Então, são os nossos gatinhos. Vamos pensar aqui nos nossos gatinhos. A maioria vai importar gatinho, né? Importar o gatinho. Só se você mudar de lá, você estava lá, fez vacina lá, mas aí você vai saber, né? Então, é isso. Então, fica bem claro, hein? Vacinar, testar gatinho depois dos 6 meses,
tá? Então, o que a gente vai pensar aqui? FIV, mordedura, é vírus, tá? Não tem cura, nem a FIV, nem a FeLV, não passa pra gente. A expectativa de vida pode variar, de anos, tá? O gatinho, ele pode ficar sem sintoma durante anos da vida dele, ele pode ficar bem durante anos da vida dele. Eu tenho pacientes com FIV de 15 anos, eu tenho pacientes com FeLV de 15 anos, então não é para se desesperar. Não se desesperem, tá? Eles podem viver super bem, a gente só tem que ter alguns cuidados com eles, tá? Eu vou falar todos os cuidados lá no finalzinho, porque vai pegar tanto a FIV quanto a FeLV. Agora vamos para a FeLV. O que é a FeLV? Também é por um vírus, é o vírus da leucemia felina, tá? É um vírus que a gente chama de um vírus oncogênico, né? Ele produz muitos tumores e neoplasias, né? Neoplasias malignas, como leucemia e linfoma, tá? Então, geralmente, quando um animalzinho, a gente diagnostica algum animalzinho que tenha leucemia ou tenha linfoma, a gente pesquisa se esse animalzinho não tem FeLV, porque esse vírus, ele ajuda a surgir esses tumores. A FIV também, mas é mais a FeLV. Qual é a principal forma de transmissão da FeLV? Lambedura. São os gatinhos bonzinhos, carinhosos, super meigos, amorosos, que ficam lambendo uns aos outros. Eles se lambem e lambem os outros, fica lambendo, dando banho nos outros. Ai, meu gente do céu, peraí que tem um pelinho no meu nariz. Então eles ficam lambendo, lambendo, lambendo. É ali que faz a principal forma de transmissão. Tem outras formas, transfusão sanguínea, tá? Você vai transfundir um gatinho que tem FeLV e, né, o sangue contaminado vai lá, passa para outro gatinho. E as outras formas não tão comuns, né? Que seria mordedura, que seria secreção nasal, fezes, urina, aleitamento. Então a mãezinha que tem FeLV, ela passa a FeLV, né? O vírus da FeLV pelo leite. Então eles já vão nascer tudo com FeLV, tá? Ou então pela transplacentária. Durante a gestação, a placenta pode passar o vírus para os bebezinhos que estão sendo formados lá na barriguinha da mamãe. E aí o que eu sempre falo, um gato FIV sempre será FIV, sempre. Se ele é FIV, acabou, não tem o que fazer, ele é FIV. Um gato FeLV, nem sempre. Agora eu vou até respirar, porque agora é complicado para explicar. Por que um gato FeLV nem sempre é FeLV? Porque ele pode eliminar o vírus, gente. Ele tem assim, quando o gatinho ele é infectado, o organismo ele vai reagir à frente a esse vírus para tentar eliminar, tal, né? E aí, dependendo de como que tá o organismo desse gatinho, ele pode eliminar o vírus. A gente chama de fase abortiva. É quando o gatinho se infectou e eliminou o vírus. Esse gato não vai passar FeLV. Se fizer exame nesse gato, vai dar negativo. Ele não tem FeLV. Então, ele pode ter, ele pegou, infectou. Você faz o teste nele, tá positivo, legal. E aí, depois você faz o teste dele, tá negativo. Por quê? Porque ele eliminou. Ele passou pela essa fase abortiva. O organismo dele tá ok, foi lá, matou o vírus e tchau, vírus, sai daqui. Você não me pertence. Ele pode também ter a forma regressiva ou autolimitante. Como é que é? O vírus entra lá, ele é infectado, né? O gatinho é infectado, o vírus entra, só que ele fica em poucas células, pouquíssimas células. Aí fica lá. Esse gatinho também não vai transmitir o vírus para outro gato. Porém, ele também pode eliminar totalmente o vírus. Ele pode ir para a fase da regressiva, ele pode ir para a fase abortiva, ou seja, ele elimina o vírus, não tem mais vírus. Ou então o vírus fica só nesse pouquinho de célula, tá? O que acontece? Esse gato não pode ser doador de sangue. Não pode, tá? Por quê? Porque fica o DNA do vírus lá. E esse DNA pode ser infectante. Então, assim, se você transfunde um gatinho tá precisando de sangue, você pega esse gato que tá ele é regressivo, ele tá nessa fase regressiva, que tem, o vírus tá em poucas células, você pode transmitir a FeLV para outro gatinho. Aí, nesse caso, se você fizer, por exemplo, no caso da FIV, o exame, que é o teste rápido, né, o ELISA, ele procura o anticorpo. No caso da FeLV, a gente procura uma proteína desse vírus, tá? Então, assim, se você fizer o teste procurando essa proteína desse vírus, ou seja, o vírus tem que estar lá no sangue, tá no sangue. O gato tá na fase abortiva, ele não tem mais o vírus, mas se você fizer o teste quando ele tava com o vírus ainda no sangue, vai dar positivo. E depois que ele eliminou, não vai ter mais vírus no sangue dele, vai dar negativo.
Tá dando para entender? No caso do autolimitante, se você fizer, como é pouca célula, se você fizer esse o teste rápido, vai dar negativo. Aí você vai fazer o outro teste, que é um teste que a gente chama de PCR. Aí esse exame sim pode dar positivo. Só que ele pode dar positivo dependendo da carga, da quantidade de vírus que tenha lá, de DNA do vírus, Ai, gente, eu tentei não entrar nesses detalhes, mas eu quero entrar. E eu não sei se eu tô conseguindo passar para vocês. Vocês me falem se eu não tô conseguindo passar. Então tem a fase abortiva, eliminou o vírus, a fase regressiva autolimitante, que ele pode abortar o vírus, mandar embora o vírus, ou ficar com um pouquinho de célula lá, né? Um pouquinho de vírus dentro dele. Tem a fase latente, essa fase é complicada. Por quê? Porque o organismo vai lá, ele foi infectado, o organismo vai lá, não, vai aqui, vem aqui, vou matar você, aí o vírus sai correndo, ó, vai lá pra medula óssea. Aí ele fica escondidinho lá na medula óssea. Se você fizer o teste rápido, esse ELISA, vai dar negativo. Por quê? Porque o vírus está escondido lá na medula óssea. Vou ficar aqui, quietinho no meu canto. E aí? E aí o que acontece? Ele pode passar para outros gatinhos? Então, a questão do vírus latente é que numa situação de estresse, que o animal possa passar, por exemplo, uma doença qualquer que ele pegou, é uma situação de estresse, é uma situação de estresse para o organismo dele, por exemplo, uma rinotraqueite, uma gripe. Ele pega, esse vírus pode ser ativado, aí ele pega a corrente sanguínea de novo e esse gato começa a transmitir felve para outros gatos. Porque ele pegou a corrente sanguínea. Então, assim, quando o vírus está na medula óssea, o teste rápido vai dar negativo. Mas, putz, e aí? Como é que eu vou saber se ele está na medula óssea? Aí o veterinário tem um outro teste que pode fazer, que é o tal do IFA, se alguém, né? É o tal do IFA. Eu só tô comentando aqui, tá, gente? Não vou entrar em muito detalhe, não. Aí esse teste, esse outro teste vai me falar se o vírus tá lá na medula óssea, tá? Ou então a gente faz o PCR. Aí depois tem então essa fase que ele fica escondidinho lá dentro da medula óssea, mas numa situação de estresse ele aflora, vem de novo, e aí ele começa a transmitir o vírus, tá? E tem a forma progressiva. Essa é a pior. Essa assim, o bicho infectou, não conseguiu combater, ferrou, o vírus tá lá, vai pra tudo quanto é lugar, fica na corrente sanguínea. É onde o gato realmente transmite. Você faz o teste, dá positivo. Todos os testes, se você quiser fazer 500 milhões de testes aí, todos vão dar positivo, tá? Esse é o problema, esse é o pior, tá? Por quê? Porque o organismo dele não conseguiu combater o vírus e o vírus foi pra tudo quanto é lugar. E ele tá transmitindo o vírus também. Ele é um felve positivo com transmissão, tá transmitindo o raio do vírus, tá? É um gato totalmente positivo. Esse gato é o gato que tem mais possibilidade de ficar doente logo, né? Não aguentar essa infecção. E geralmente a expectativa de vida aí é de 1 a 3 anos. Eles podem viver bastante, um gato com felve? Pode. O gato com felve pode eliminar a felve? Pode. Então é isso que... A felve pode ficar escondidinha também, sem a gente saber? Pode. E tem a atípico focal. O que acontece? O vírus não está nem na medula óssea, não está nem no sangue, e ele vai lá para alguns órgãos, tipo olho, baço e glândula mamária. Então, nesse caso, se ele está lá na glândula mamária, vai passar pelo leite para os filhotinhos, tá? Aí, nesse caso, a gente, geralmente, o veterinário, quando suspeita disso, né, que ele está com a forma atípica, não é normal, é raro. O que a gente faz? A gente vai ter que fazer o exame dos órgãos acometidos. Então, esses órgãos geralmente vão apresentar algumas alterações que o médico veterinário vai ver, e aí ele pode solicitar o exame para saber se o seu animal tem FIV ou se tem felve. Bom, expliquei. Eu acho que eu consegui explicar um pouquinho em relação que a felve é complicada, gente. Até mesmo para nós veterinários, a felve é complicada. Não é um examezinho só que vai falar, puta, nossa, desculpa, gente. Vai falar, nossa, o bicho tem felve, não tem. A gente tem que avaliar, não é só um teste. Tá? O que fique bem claro, não é só um teste. Ele pode dar positivo, depois ele pode não dar mais positivo, ele pode dar negativo e depois dar positivo, tá? Nenhum teste, não vou nem entrar no mérito dos testes, mas assim, todos os testes eles podem dar falso positivo, ou seja, ele fala que ele tem, mas não tem, pode dar falso negativo, ele fala que não tem, mas tem. Isso acontece, é normal. Às vezes assim, ele pode dar falso negativo, como na FIV, pode dar falso negativo se você testar um gatinho
antes de um mês, assim, ele foi infectado e você logo depois já testar ele vai dar negativo, não deu tempo, tá? Ele pode dar falso positivo, entendeu? É isso que eu quero deixar bem claro pra vocês. Então não se desesperem no primeiro exame. Sinais clínicos. Então, quando, assim, logo depois que o animal é infectado, o que pode acontecer? Ele pode apresentar febre e mal-estar, tá? Ou ficar sem sintoma, assim como a FIV também pode ficar sem sintoma nenhum. O gato não vai apresentar nada. E eles podem permanecer assim, sem sintoma nenhum, durante anos, tá? E o que a FeLV causa no meu gato? Aí o bicho pega, porque essa FeLV é ruim. Ela é ruim. A FIV e a FeLV são ruins, tá? Primeiro, ela aumenta em 60 vezes o risco do gatinho ter neoplasia, tipo linfoma, tipo a leucemia. 60 vezes, o gato não teria nada. Mas ele tem FeLV, a FeLV aumenta em 60 vezes o risco dele desenvolver algum tipo de tumor, tá? E esses linfomas, principalmente os linfomas, eles podem aparecer no olho, pode aparecer aqui dentro do tórax, aí você faz um raio-x, tá lá o linfoma. Aí ele pode produzir líquido no tórax, tá cheio de líquido, né, no tórax, né, geralmente produz. Pode aparecer no rim, pode aparecer na medula espinhal. Aí o animal para de andar, não sabe por quê, a gente faz lá os exames, uma ressonância, tem um tumor lá dentro. Geralmente é um linfoma e esse linfoma está relacionado a quem? A FeLV, tá? E pode ter no cérebro. Aí tem no cérebro, o animal vai ter um monte de alterações neurológicas decorrente do tumor no cérebro. E o que vai fazer? Né? A gente entra com quimioterápico, tá? Então, assim, na verdade, todas as doenças que acometerem os animais que tenham FIV e FeLV, elas devem ser tratadas, tá? Devem ser tratadas. O que mais a FeLV causa? Ela pode favorecer a formação de tumores de pele também. Cornos cutâneos. O que é? Sabe o coxinha, a almofadinha do gatinho? Pode aparecer tipo um chifrinho. Parece uma unha que sai dali. Isso aqui, geralmente o gatinho que tem esses chifrinhos na unha, na almofadinha, geralmente são gatinhos que têm FeLV. Não faz nada, isso aí é só ir cortando, tá? Mas assim, é um indicativo que o gatinho pode ter FeLV, tá? O vírus, ele pode destruir as células da medula óssea. A medula óssea, ela é onde que produz as células do sangue. Tanto as hemácias lá, como as células de defesa, é produzido tudo na medula óssea. Aí o vírus vai lá na medula óssea e detona essa medula óssea. Aí a medula óssea não vai produzir mais nada. Então o animal vai ter anemia, ele vai ter plaqueta baixa, vai ter células do sangue lá, o de defesa, as células brancas, tudo baixa. Tudo baixo, por quê? Porque o raio do vírus foi lá na medula óssea e acabou com a medula óssea. Ele não vai produzir, tá? Ele pode causar poliartrite. Então inflama todas as articulações do gatinho, vai ter dor pra caramba, tá? Pode causar também a doença renal. A FIV pode causar doença renal. A FeLV também pode causar doença renal. Pode causar alterações no olho também, que é a uveíte, de novo, né? Inflamação. Pode causar estomatite, o animal fica cheio de afta, gengivite, fica tudo vermelho também, aqui a gengiva do gatinho, infertilidade, abortamento em qualquer fase da gestação, natimorto, os gatinhos morrem, eles nascem mortos já, tá? Então o gatinho nasceu morto, você fala, putz, então pode ser que a mãe tenha FeLV. Ai, a minha gatinha abortou, putz, pode ser que a mãe, ela tenha FeLV, tá? Todos nesses casos é recomendado sempre testar o gatinho. Apareceu esse tipo de coisa, primeiro, corre no veterinário para tentar tratar. Segundo, testa para saber se ele tem FeLV. Os gatinhos que são mais frágeis e que são infectados por FeLV, eles nascem e podem morrer nas primeiras 2 semanas de vida. Esses gatinhos geralmente são gatinhos que miam bastante, não conseguem mamar, e a mamãe não dá nem bola pra ele, empurra ele, sai daqui, gatinho, tá? Mamãe sabe, mamãe ali, ó, natureza perfeita, mamãe sabe que o bichinho tá doente, ó, não quero saber, ela ignora ele, tá? São esses gatinhos que morrem nas 2 primeiras semanas de vida, geralmente, que não conseguem mamar, que mia muito, geralmente são gatinhos acometidos pela FeLV, tá? E pode causar também alterações neurológicas. Como eu falei, ele pode ir lá pro cérebro lá, né, causar um tumorzinho no cérebro e causar umas alterações neurológicas, como convulsão, paralisia, alteração comportamental, o olho fica assim, ó, nistagmo. Assim ou assim. Ele fica tremendo, tá?
Pode causar cegueira, uma pupila pode ficar maior que a outra, ou pode ficar com as duas pupilas grandona, tá? Pode, sabe isso aqui, ó, o meu olho aqui tá verde, ele pode mudar de cor, tá? Pode mudar de cor o olho do gatinho. Então verde pode ficar marrom, pode ficar azul, pode ficar amarelo, ele muda de cor o olho do gato, tá? Pode ter incontinência urinária, hiperestesia, então o animal fica super sensível, né, ao toque, à luz, então assim, ao aumento da sensibilidade. E pode ter síndrome de Horner, tá? Síndrome de Horner, o gatinho vai estar assim, ó, ele vai estar com essa cara assim, ó, vou fazer aqui a minha cara assim, ó, ele fica assim, ó, tá, cai tudo aqui assim, ó, é a síndrome de Horner, tá? Então, qualquer coisa que eu falei aqui pode ser sinal que o animal tem a FeLV. Então, qualquer coisa que eu falei aqui, você notou no seu gatinho, você corre pro veterinário, tá? Bom, isso o vírus causa. Agora, além disso, o que mais ele causa? Também cai a imunidade do gato. Caiu a imunidade do gato, doenças oportunistas vão acometer o gatinho. Então, aquelas doenças que antes, num gato saudável, né, teoricamente saudável, um gato mais fortinho, sem FeLV, sem FIV, que seriam mais fáceis de ser tratadas, que responderiam mais rápido ao tratamento e que o animal não correria risco de morte. No caso de um gatinho que tem a FeLV, essas doenças podem matá-lo, tá? O que é? Cistite, aquela hemobartonella, ou micoplasmose, tá? Tô falando os nomes aqui porque acho que tem gente aqui que já ouviu falar, tá? Toxoplasmose de novo, criptococose, esporotricose, PIF, pode vir junto aí no meio. Animal com giardia, isóspora, salmonela. Gente, a giardia, né, é assim, um gatinho que não tem a FeLV responde muito melhor ao tratamento. Aí vem um gatinho que tem FeLV, vai ser complicado de tratar, e a giardia pode matar ele. Ele pode ter diarreia crônica, tá? Por diarreia bacteriana, diarreia por conta de vermes, assim, mas muito mais forte. Uma gripe muito mais forte. Ele pode também ter sinusite, estomatite, que começa a ter um monte de afta na boca, gengivite também. Então, tudo isso, quando acomete um gatinho com FeLV, é muito pior. Então, assim, todas essas doenças, do mesmo modo que acometem, são as doenças oportunistas que podem acometer um gatinho com FIV, pode acometer um gatinho com FeLV. Se ele tiver FIV e FeLV, então, piorou, tá? E os exames, praticamente, são os mesmos que se faz para a FeLV, com a FIV. A gente faz o exame completo do animal, né? Sempre, exame clínico, exame laboratorial, um examezinho de sangue, né? Uma hemograminha para ver se tem anemia, como estão as plaquetas, como estão as células de defesa. E a gente também pode pedir o teste rápidozinho, que é igual o ELISA da FIV, só que no caso da FeLV, ele não vai procurar o anticorpo, ele vai procurar a tal da proteína lá, né? O antígeno do vírus, tá? É isso que ele vai procurar. Tem outros exames, tem o tal eu só vou citar aqui, tá, gente? Tem o IFA, né? Que aí ele vai me falar como é que tá se tem o vírus na medula óssea. E tem o PCR. Geralmente o PCR a gente pede, né? Nós veterinários pedimos para gatinhos que vão doar o sangue, a gente pede o PCR, tá? Que mais? Deixa eu dar uma olhadinha. Eu tô olhando aqui pra não esquecer, gente. E tanto, olha, aquilo que eu falei, esses exames tem que ter muito cuidado. O veterinário, ele sabe, ele vai ter que ter muito cuidado pra avaliar. Como eu falei, a FeLV, uma vez que o gato tem a FeLV, nem sempre ele vai ter FeLV. Ele pode eliminar esse vírus e não ter mais nada. Então ele pode estar positivo hoje no exame e depois amanhã ele não dá mais positivo, ele dá negativo, tá? E aí a gente tem, assim, todo gato que faz exame, se dá positivo, a gente tem que retestar. Se dá negativo, a gente tem que retestar também. Justamente porque tem esse negócio aí do vírus. Hoje eu tô aqui no sangue, beleza, então eu vou dar positivo no exame. Amanhã eu tô na medula óssea, então no exame de sangue não vai dar positivo. Aí eu tenho que fazer um outro exame de sangue, que vai dar, que é um outro exame, né, o IFA, né, por exemplo, eu tenho que fazer um outro exame. No exame 1 deu negativo, no exame 2 eu tenho que vai dar positivo. Ah, mas eu não quero aparecer, aí é só um outro exame que vai me achar. Vocês entenderam? Não é um exame só. O exame que a gente faz na clínica é de triagem. Deu negativo? Ok. Eu posso retestar daqui a pouco. Daqui 1 mês, 2 meses. Deu positivo? Ok. Não vou me desesperar. Vou retestar esse gato de novo. Vou partir para outros exames.
tá bom? É isso que eu quero deixar bem claro. Não é totalmente ok e você, deu positivo, Não é por quê? Porque a FeLV tem esse problema. Ela se esconde, o organismo do gato pode mandar embora, tá? Tratamento. Não, vacina, desculpa. A vacina. Para fazer a vacina do gato, só para FeLV, tá? Aqui no Brasil é só a FeLV. Ele tem que ser obrigatoriamente negativo. Aí você testou o gato, deu negativo, aí você vai fazer a vacina da FeLV, tá bom? E aí a vacina tem um protocolo vacinal, você vai fazer a vacina anualmente. Geralmente a gente faz a vacina em gatos de risco. Então são gatos que vivem em colônias, ou são gatos que têm acesso à rua, por isso que eu falo, não é para ter acesso à rua. Pra que eu vou vacinar um gato que não tem acesso à rua? Tá lá dentro do apartamento? O gato que tá dentro do apartamento, só tem ele. Não preciso, não vou vacinar esse gato. Tá? Ele tá lá, deu negativo pra FeLV. Eu não tenho nenhum outro gato. Não tenho nenhum gato que tenha FeLV. Não vou pôr nenhum outro gato. Ele não tem contato com nenhum outro gato. Ele não fica lá tomando lambida de outro gato que tenha FeLV. Eu não preciso vacinar, tá bom? Então, assim, são os gatinhos de grupo de risco. Gatinhos de abrigo, gatinhos de ONGs, gatinhos de colônia, gatinhos que vão pra rua. Esses gatos precisam ser vacinados pra FeLV, desde que eles sejam negativos pra FeLV. Aí vem o tratamento. Gente, o negócio é o seguinte. FIV e FeLV não tem tratamento. Para FIV e para FeLV, tá? Não tem tratamento. O que a gente vai tratar, então? A gente vai tratar todas as doenças que aparecerem. Essas doenças oportunistas. Que eles são fraquinhos e vai aparecer. Então, ele ficou com gripe, a gente vai tratar a gripe. Ele tá com cistite, a gente vai tratar a cistite. O que a gente pode fazer mais por eles? E sempre no veterinário. A cada 6 meses vai no veterinário. Porque os gatinhos que têm FeLV e FIV são imunossuprimidos. Então a gente tem que sempre avaliar como é que tá a anemia, se ele tá com anemia, se não tá com anemia. Que aí se ele tiver com anemia, a gente entra com algum tratamento para essa anemia, tá bom? A gente vai avaliar se ele não já tá com algum problema renal, né? Porque como a FIV e a FeLV, eles dão problema da causa, né? A doença renal crônica lá, a doença renal, na verdade. A gente entra com o tratamento para doença. Então a gente vai entrar com todos os tratamentos se caso ele tiver. Se ele tiver com criptococose, a gente vai entrar com tratamento para criptococose. Se tiver com toxoplasmose, a gente vai entrar com tratamento para toxoplasmose e por aí vai. Então a gente vai tratar tudo. Se ele tiver com tumor, a gente vai entrar com tratamento para os tumorzinhos dele, tá? A gente vai tratar esse gato. Qualquer coisa a gente vai tratar. O mais importante é qualquer alteração nesse gato, que eu já sei que meu gato tem FIV, já sei que o meu gato tem FeLV, ou qualquer espirrou torto, você vai levar no veterinário. Tá? Se ele estiver bem, a cada 6 meses você vai levar no veterinário pra gente ir acompanhando esse animal, tá? Agora, se durante esses 6 meses ele espirrou torto, fez um cocô mais mole, saiu, sei lá, mudou de cor o olho, você vai levar no veterinário pra gente acompanhar o que tá acontecendo, pra gente entrar com o tratamento, tá? Sempre avaliar, né? Vai levar no veterinário para avaliar sempre a boca, pra gente manter essa higiene oral deles por causa da gengivite, né? Fazer uma higiene legal pra gente ver como é que estão os dentinhos, se vai ter que extrair dentinho, se não vai ter que extrair dentinho, enfim, tá? Animais que estão muita anemia, por isso que tem que ficar lá acompanhando eles de perto. Então, animais que estão com anemia muito grave, tem que fazer transfusão sanguínea, por exemplo. Aí tem gente que fala, tá, e aquele tal do interferon? Funciona ou não funciona? Gente, é controverso. Tem autores que falam que sim, tem autores que falam que não. Tá? Aqueles estimulantes de imunidade. Tem gente que fala que ajuda, tem gente que fala que não ajuda. O importante é que a gente tem que tratar eles de acordo com as coisas que vão acontecendo, né, com as doenças que vão aparecendo. Manter uma alimentação super saudável, então rações de muito boa qualidade, tá? Água sempre filtrada, sabe, sempre fresquinha, lembra? Por causa de árdia e tal, às vezes pode acontecer, né? Uma água, sei lá de onde que vem a água, né? Para evitar, ele não, a gente tem que diminuir o contato dele com as doenças, com as coisas que podem causar doenças neles, né? Então a gente vai ter que manter esse gatinho sempre vermifugado, se tem mais de um animal, aí tem as vacinas, né, as quádruplas, né, felina, tal, para rinotraqueite, esse tipo de coisa, mas aí se o animal é um grupo de risco, tá? No Brasil a gente não tem, a gente é proibido de usar antiviral, tá? Mas também, assim, alguns estudos que o antiviral, né, que seria o AZT,
tem uma série de efeitos colaterais. Então, assim, é bem complicado o tratamento. Então, assim, pra felve e pra FIV a gente não tem o que fazer. Nem pra felve, nem pra FIV. O que a gente vai fazer é melhorar a qualidade de vida desse animal e evitar que ele fique doente. Evitar que ele fique doente com essas doenças oportunistas que aparecem aí, tá bom? Que mais? A gente não vai dar leite. Se o seu gatinho tem FIV, tem felve, não vai dar leite, não vai dar carne crua, tá? Porque pode pegar uma toxoplasmose, pode vir contaminada por alguma bactéria, e aí acontece dele ficar muito pior, tá? Então, frequentar o veterinário a cada 6 meses, não deixar o gato ter acesso à rua de jeito nenhum, porque na rua, se ele tem felve ou tem FIV, ele pode transmitir para outro gato, ou então se ele não tem, ele pode pegar, ou então se ele tem, ele pode pegar uma outra doença de outro gato ali e ficar muito ruim, gente. A gente tem que evitar que ele fique ruim, a gente tem que evitar que esse gatinho tenha contato com outras doenças, porque essas doenças, quando vêm em gatinho com FIV e felve, elas acabam com o gato. Elas acabam com eles, então a gente tem que evitar, tá? É colocar o gato na bolha, tá? Se você tem, então vacinar os gatos negativos para felve. Que mais? Então, e vocês vão ter que reparar, qualquer alteração na quantidade de comida que ele está comendo, qualquer alteração na quantidade de água que ele está tomando, na urina, qualquer alteração no sono dele, se ele, antes ele dormia, não dormia, agora ele dorme demais, ou antes ele dormia demais, agora ele dorme de menos, qualquer alteração comportamental desse gato, vai pro veterinário, tá? Vai pro veterinário, porque a gente tem que ver o que está acontecendo com esse gato, tá bom? Se tiver um odor respiratório ruim também, você toma cuidado, leva no veterinário. Qualquer alteração. Se o seu gato tem felve, tem FIV, e você viu que o veterinário falou assim, mas ele está bem, ele não tem sintoma nenhum, ele está bem, é isso que você vai ter que colocar. Você vai pegar e decorar o seu gato, ele está bem. Qualquer coisinha que aparecer diferente do que ele tenha agora, do que ele seja agora, você vai correr no médico veterinário, porque a gente tem que tratar. Tudo que aparecer nele a gente tem que tratar. Porque eles são super sensíveis, eles são mais frágeis, tá? Como evitar? Primeiro, a gente tem, assim... Então tá bom. Agora eu tenho 5 gatos em casa, o que eu faço? Vamos testar. Testa. Vamos ver quem tem, quem não tem, se tem, não tem. A gente vai ter que separar. Só que a gente vai ter que separar. Separar os positivos dos negativos, tá? Não vamos correr risco, né? Tudo bem. Então assim, eu tenho 5 gatos aqui, todos são negativos, ok. Agora eu tenho 5 gatos e um gato é FIV. Se ele é um gato sociável, não é de morder, a gente pode até ficar mais tranquila, tá? Agora, se ele tem felve e é de lamber, aí ferrou, gente. Aí a gente tem que vacinar todos os outros gatos, tá? E isolar. Tem que isolar. Infelizmente tem que isolar. E é complicado. E se a gente não tem como isolar, aí ferrou. Aí a gente tá correndo esse risco, tá? A gente vai correr esse risco. Não tem como isolar meus gatos realmente. Tem lugar que não vai dar pra isolar os gatos. Você tem 10 gatos em casa, tem 2 cômodos na casa. Como é que você vai isolar o gato? Tem um que tem FIV, tem outro que tem felve, tem outro que não tem nada. Tem um que tem os 2. E aí? Então é complicado. Então assim, a gente tem que saber como é que é transmitir. Então, como se transmite a FIV, geralmente por mordedura, principalmente. A felve é mais por lambedura, principalmente, né? Tem os outros contágios. A gente tenta isolar. Se não conseguiu, aí assim, no caso da felve é vacinar os negativos. No caso da FIV é torcer para que o outro não bata, o que tem a FIV não morda o que não tem, tá? Aí você tem lá os seus gatinhos. Então assim, eu quero outro gato, o que eu faço? Você testa o gato que vai entrar. Se eu tenho 5 gatos aqui em casa, eles são negativos, eu quero adotar mais um. Testa o gato que vai entrar, pra saber se ele tem FIV, se ele tem felve, tá? Se eu tenho um gato com felve, eu quero adotar outro, adoto outro que tenha felve. Se eu tenho um gato que tenha FIV, eu quero adotar outro, adoto um que tenha FIV. É assim, tá? Então dê preferência. Tá? Então tem gente que só tem gato com felve. Tem gente que só tem gato com FIV. Tem gente que só tem gato com FIV e felve. Tá bom? E que mais? E aí se você tem um gatinho que tem, além de isolar o gatinho e vacinar, sempre ter cuidado com a profilaxia, ou seja, lavar as mãos sempre depois que manipular o animal, manipular os dejetos do animal, tá? Lavar sempre, pode ser com água e sabão, tá? Lavar as vasilhas, não deixar, não compartilhar as mesmas vasilhas, tipo de água e de comida, nem a caixinha sanitária. Evita, tá bom? Evita.
Seguro morreu de velho. Gente, eu acho que eu falei tudo. Bom, é isso. Eu falei tudo. Nem sei como, mas falei. Eu acho que... Espero que vocês tenham entendido. Então, assim, o que eu quero deixar bem claro. Não é pra se desesperar, tá? Gatinho com FIV, gatinho com FeLV, eles podem viver durante anos sem manifestar nenhum sintoma, tá? Eles podem ficar super bem. E se aparecer algum sintoma, a gente corre pro veterinário, né? Vocês correm pro veterinário pra gente tratar as doencinhas que aparecerem neles, tá bom? E qualquer alteração, meu gato tem FIV, meu gato tem FeLV, qualquer alteração nele, vocês vão correr pro veterinário. Por quê? Porque a gente precisa ter um cuidado especial com esse gatinho, tá? Ele precisa de um tratamento especial, né, pra ele ter uma qualidade de vida boa, tá? Não se desespere, gente. Não tem tratamento? Não tem tratamento, não tem o que fazer. Mas a gente tem como dar qualidade de vida e eles podem viver bastante e felizes. E nós felizes também, tá bom? Acho que é isso. Gente, vocês têm alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta? Agora eu vou começar a ler. Quem escreveu antes aqui, ó, eu não vou conseguir ver, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, pode perguntar. A Ariadne tá perguntando que ela teve uma gatinha que parou de comer, se debilitou, o veterinário identificou a doença, um exame, uma semana e meia. Ai! Perdi, voltei. Uma semana e meia depois ela morreu, ele abriu ela com autorização e o fígado estava com manchinhas avermelhadas. E disse que poderia ser FIV ou FeLV. Será que procede? Então, Ariadne, o ideal seria fazer uma necrópsia mesmo e fazer um exame nela, né? Dá pra fazer, ele poderia pegar esse órgão e mandar pro laboratório fazer um exame pra confirmar, tá bom? A olho nu, a gente não tem como diagnosticar. Eu não posso olhar pro gato e falar, ele tem FIV ou ele tem FeLV. Nunca. Eu posso suspeitar. Então, o animal que, assim, quando que eu vou testar o gatinho? Geralmente é o que eu falo. Miô testou. Todo gato. Miô testou. Vamos testar mesmo. Porque a gente, é melhor a gente até saber. Porque aí a gente já se prepara. A gente já tem mais cuidado com esse gatinho, entendeu? A gente vai lá, vamos dar uma alimentação mais reforçada, enfim. A gente vai ter mais cuidado com esse gatinho, tá? Então, Miô testou. Vou fazer, Cláudia. Sobre PIF. Vou fazer. Vocês estão me ferrando. Olha, as perguntas que vocês mandaram pra mim ali no Facebook, meu Deus, vocês estão bem entendidos do assunto. Andréa, quanto tempo o vírus fica ativo no meio ambiente? Eles são super frágeis, eles são péssimos, eles são avassaladores, eles detonam o gato. Mas no ambiente eles são uns bostinhas, tá? Então, assim, qualquer desinfetante, pode mandar vir desinfetante, eles vivem horas fora do organismo, tá bom? Gente, FIV e FeLV só acomete gatos e não passa para humanos. Sim, o Cláudia, eu desconheço o efeito colateral. Sabe por que eu desconheço o efeito colateral? Porque geralmente eu não uso, tá? Porque como é controverso, eu não uso. Tá, eu não uso o interferon, não. Porque, na verdade, os estudos, eles falam que o que a gente usa aqui no Brasil é o interferon humano, né? Lá fora já se usa o felino. O felino, pelos estudos, ele tem mais ação na doença para ajudar aí, para dar uma maior expectativa de vida pro gato do que o do humano, tá? Então, tem estudos que falam que o interferon humano não faz porcaria nenhuma, tem uns estudos que falam que, ó, legal, tenta, faz aí. Talvez dê, tá? Então eu particularmente, eu não uso. Andréa, foi que eu acabei de responder ali, tanto o vírus da FIV quanto da FeLV são horas. Então é só fazer uma higienização, tá? Lembrando, é pela saliva. Tá? FIV e FeLV, saliva. Só que no caso da FIV, a saliva precisa ser inoculada dentro do animal, ou seja, na mordida. É que nem a raiva. A raiva é a mesma coisa. Na saliva do morceguinho lá, que tá contaminado com a raiva, ele para passar pro gato, ou pro cachorro, enfim, para qualquer animal, pra gente, ele precisa morder. Então, assim, o vírus precisa ser inoculado. Precisa morder, furar a pele, tudo, e ó, inocular o vírus, tá? Então, assim, o fato de você pegar um gatinho
com a FeLV, com a FIV, é pela saliva. Então, assim, você pegar o gato, encostar aqui, não vai, não tem. Mas, assim, na dúvida, né, a gente fica com medo. Quando a gente sabe, a gente fica com medo. Tenta não manusear o gato com a FeLV junto com o gato com o gato que não tem a FeLV, tá? É só pra vocês ficarem mais tranquilos, tá? Porque não dá, né? É complicado, gente. É complicado. Eu fico meio assim porque, assim, é uma doença bem difícil de explicar. Ai, Ariadne, jura? Olha, eu gostaria. Deu pra entender, gente? Eu fiquei preocupada nesse tema porque é um tema bem complexo. Eu queria saber se eu consegui passar pra vocês as informações. Se deu pra entender, tá? Se deu pra entender. Elaine, cola sua pergunta aqui, por favor, de novo, Elaine Nogueira, porque eu não tô conseguindo passar lá pra cima, tá? Meu celular, sei lá o que tá acontecendo. Carla Alves, às vezes meus gatos fazem cocô com rajadas de sangue e isso pode ser sintomas de doença de FIV e FeLV? Na dúvida, vamos testar, tá? Pode ser, porque como eu falei, tanto a FIV quanto a FeLV, ela favorece doenças oportunistas. Então, ele pode ter diarreia, ele pode ter vômito, ele pode ter infecções parasitárias mais graves, tá? Então, ele pode realmente ter uma doença parasitária aí, Carla, que está causando essas rajadas de sangue. E na verdade, esses parasitas estão mais assim, né? Causando mais sintomas porque ele tem a FeLV, porque ele é mais imunossuprimido. Ou a FIV. Tatiana Pérez, ela tá falando que ela tem 4 gatinhos adotados da rua, todos há mais de 1 ano. Se não tiveram sintomas de nada, precisa fazer exames? Então, Tatiana, como eu falei, tanto a FIV quanto a FeLV, os gatinhos infectados, eles podem permanecer anos, meses a anos, sem sintoma nenhum. Se você tem dúvida, você faz o teste para saber. Só isso, tá? Ou então, se você quer adotar outro gato, você adota, você vai, pega e faz o teste do outro gato. Mas é assim, se você quer adotar outro gato, aí eu vou aconselhar. Então, que nem é pra Tatiana. Ela tem os 4 gatos adotivos, ela não sabe se ela tem FIV, se ela tem FeLV. Se ela quiser adotar mais um gato, e aí, como é que faz? Testa os seus e testa o próximo. Porque se os seus estiverem positivo, você não vai pegar um gato que é negativo. Vai fazer o outro gatinho correr o risco de pegar? Então, é assim que funciona, tá bom? A Yane Moreno, um gatinho que tem poucos dentes, mucosas pálidas, mas as gengivas são muito avermelhadas. Seria um indicativo forte para FIV, FeLV, Gabi, por exemplo? Então, tem que olhar, Yane, o que tá causando, o que é esse vermelhidão da gengiva. Se for essa tal da gengivite aí, que é um negócio bem feio mesmo, aí é um indicativo sim, tá? Principalmente pra FIV, tá? Porque eles causam essas gengivites aí que não tem tratamento, que a gente tenta tratar e não melhora nunca. Aí é um caso de se testar o gatinho, sim. Ai, olha, eu apertei o botãozinho. Tô muda aqui que eu estou lendo. Olha, aí tá, olha lá. Michele Belucci. Doutora, tenho 6 gatos que vivem juntos há anos. Em março, um deles manifestou a FeLV e faleceu muito rápido. Ai, que droga. Devo testar os outros? Sim. Já que eles vivem juntos há anos e são saudáveis e não têm acesso à rua? Sim, deve testar. Principalmente se esse seu gatinho da FeLV, lembra? FeLV passa por lambedura. Pode passar pela urina, pelas fezes, tá? A transfusão sanguínea, às vezes por mordedura. Enfim, aleitamento. Se um desses aí é filhinho do gatinho que nasceu, né? Enfim, tem que testar, Michele. Tem que testar. Se você teve um caso de FeLV na sua casa, você tem que testar os outros sim. Sandra, tenho 6 gatinhos, um tem FeLV e toma vacina quádrupla. Os outros são negativos para o vírus e toma a quíntupla. Se esse que tem FeLV eliminar o vírus, como fica as vacinas? Como assim? As vacinas com a vacina dele? Aí acabou, porque os outros já são vacinados, você não precisa vacinar ele. Você não tem outro gato com FeLV. Acabou, ele eliminou o vírus, não tem mais FeLV. Uhul, parabéns, que ótimo. Esse é o sonho de todo mundo.
tá? Não precisa vacinar eles. Se os outros já são vacinados, os outros não têm felve, nenhum gato tem felve. No caso da vacina da felve, você pode fazer o teste, que a vacina não interfere no teste, vai dar negativo. O seu gatinho acabou, você não precisa nem vacinar os outros mais, nem ele, tá? Ele pode negativar sim. Ah, gente, eu tô lendo, tá? Desculpa, eu fico muda aqui. A Ellen tá falando aqui, ó. A gatinha dela deu positivo pra felve ontem. Porém, tinha testado em fevereiro. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 7 meses. E tinha dado negativo. Como é possível? Gata que não sai na rua. Então, Ellen, qual é a procedência dessa gatinha? Da onde que ela veio, tá? E realmente, pode dar... Como eu falei, os testes para FIV e FeLV são para FeLV, desculpa, é complicado, tá? Depende do teste, né? Às vezes o teste dá falso positivo, às vezes o teste dá falso negativo. Eu recomendo retestar esse gato daqui 30 dias. Retesta ela daqui 30 dias. Se deu positivo de novo, aí você pode retestar, fazer um outro teste ainda para confirmar. Tá bom? Você pode fazer outros testes, são outros testes. Você pode falar, eu quero, mas eu quero ter certeza, tá? Porque ela pode ter dado negativo, porque você pode ter testado ela no início da infecção, aí vai dar negativo, tá? Ou então, o vírus estava lá, como eu falei, escondidinho na medula óssea. Você fez o teste e deu negativo. Aí, por algum motivo, esse vírus foi ativado, ele caiu na corrente sanguínea de novo, aí você fez o teste e deu positivo, tá? Mas eu recomendo retestar, é para confirmar, tá? Geralmente a gente testa de novo para confirmar. Depois de 1 mês, 2 meses, a gente testa de novo para confirmar. Não, valisnéria, não. É uma doença de gato só. FIV e FeLV é só de gato. Não, Cláudia, não é para dar resto de comida para nenhum bicho. Não se dá resto de comida. Eu não ia comer resto de comida, gente. Bichinho também não quer comer resto de comida. Olha lá, minha gata foi diagnosticada com felve, ela estava com anemia profunda, o veterinário recomendou a eutanásia, pois já estava tratando com eritrose, AD e etc. Ela já não levantava mais, eu resolvi dar fígado de boi cozido com ovo, ela melhorou a anemia. Ótimo, é isso aí, tem que melhorar, é o que eu falei. Infelizmente tem gente, isso é assim antigamente, mas em alguns lugares ainda se recomenda a eutanásia. Mas não é assim, gente. A gente vai tentar de tudo para melhorar a imunidade desse animal, tá? Então, principalmente a alimentação. No caso dela, uma anemia profunda, a gente pode até optar por uma transfusão sanguínea, dependendo de como está essa anemia, para dar aquela carga de sangue para ele, para melhorar. Tá bom? A gente vai tratando tudo que vai aparecendo, tá? Tanto pra FIV quanto pra FeLV. Vamos tratando e pondo o gatinho numa bolha e dando do bom e do melhor, né? Já deveríamos dar, né? Sem eles terem FIV e FeLV, mas a gente vai dar mais ainda, tá? Gente, obrigada pelos elogios. A Silvia Osório está perguntando se a vacina é anual. A vacina da FeLV, sim, é anual. Ai, que bom, vocês entenderam mesmo, gente. Ó, quem entendeu aí, ó, vai pondo como é que é o nome disso aqui? Um joinha. Eu quero ver esses joinhas assim, ó. É mó bonitinho, meu. O negocinho fica voando aqui, ó. Eu tô pirando nisso. A Elaine Nogueira, existe uma dieta para prolongar o tempo de vidinha? Meu FIV tem 6 aninhos, descobri há uns 6 meses. Elaine, dieta seria, ó, uma coisa que a gente pode fazer. Ai, que lindo, gente, tá brotando um monte de joinha, que bom, que bom. Ai, amo vocês. Dieta, assim, a ração super premium. Entra com ração super premium, aquelas pastinhas, AD, né? Isso aí é bom, isso aí é hipercalórico, né? Tem bastante coisa, bastante nutriente. Pode entrar com vitamina, né? Se o gatinho não tá querendo comer, a gente entra com estimulante de apetite. Então é isso, tá? Dieta assim, é ração boa, super premium mesmo, tá? Pode e continua com o patezinho, né? Sempre os patezinhos, o sachêzinho.
Mariana, eu vou responder isso aqui porque é em relação à vacina, né? É a vacina da raiva, no caso dela. A gatinha dela tomou a vacina da raiva tem 3 semanas e tá com carocinho onde tomou a vacina. Isso pode acontecer para as vacinas da FeLV também, gente. Outra coisa, vamos lá. Lembra que a FeLV, ela predispõe aos tumores e tumores de pele? Então, todo gatinho que for vacinado, não só para FeLV, como para raiva, como para V4, sempre passa a mão. Vamos acompanhar se tem uma bolinha ali, se cresceu uma bolinha. No caso, já tem 3 semanas. Mariana, aguarda mais um pouco. Fica acompanhando essa bolinha. Ela tende a sumir. Se ela aparecer, essa bolinha voltar ou não sumir, depois de alguns meses, aí a gente tem que levar no veterinário para ver se não é um tumorzinho que formou ali, tá? Porque pode acontecer, gente. Infelizmente pode acontecer, tá? Como eu falo, o gato é um ET, é um extraterrestre. Ele veio de outro planeta. Ele é totalmente diferente do cachorro. Ele é muito louco. O organismo dele é muito louco e às vezes acontece de ter tumorzinhos no local que aplica vacina, tá bom? Tumorzinho que aí a gente tem que avaliar o que é, tá, Mariana? Fica de olho, daqui a alguns meses, 2, 3 meses, vê se ainda tem esse carocinho. Se tiver, você leva no veterinário pra fazer um examezinho aí, tá bom? Pois é, Estela, até hoje, né? Infelizmente ainda sugerem eutanásia. Gente, não, eutanásia, não é momento, né? Não vou. Assim, eutanásia é só em último caso, quando o bichinho tá sofrendo, a gente não tem mais o que fazer, tá? Quando não tem mais o que fazer, a gente pode cogitar, tá bom? É um assunto super controverso a eutanásia, tá? Eu sei que eu posso até fazer uma live só sobre eutanásia, tá bom? Mas assim, eutanásia é para aliviar sofrimento. Não é porque o gato deu FIV, deu FeLV positivo, que vai lá e vou fazer eutanásia. Não, como eu falei, FIV e FeLV, o animal pode viver anos. Pode viver anos. Elaine, essas manchinhas branquinhas, eu prefiro que você passe no veterinário. Essas manchinhas branquinhas, pode ser FeLV? Pode. Pode ser aquela alteração em olho que a FeLV dá, a FeLV e a FIV, tá? Mas ela pode ser também uma manchinha normal. Normal que aparece em gatinhos, tá bom? Tá? Aí eu prefiro que você passe no veterinário para ele avaliar o que é. Se ele suspeitar, faz o teste e aí você fica tranquila. Bianca, a dieta que eu falo é essa, a dieta é ração de ótima qualidade. Porque se a gente entrar, se for fazer uma dieta natural, aí tem que passar com o nutricionista, porque aí ele vai quantificar, ele vai ver a quantidade ideal de cada ingrediente. O problema é que gato é chato, ele não vai comer tudo, né? Tudo. Aí eu vou assim, tudo bem, aí na minha dieta eu tenho que tacar um brócolis lá e o gato não quer comer o brócolis, e aí? Fica complicado. Então é melhor a gente entrar com uma dieta de alta qualidade, e aí a gente pode entrar com os petisquinhos pra eles, né? Um patezinho, um Whiskas, ou falei a marca, desculpa. O patezinho, o sachêzinho, tá? Você pode entrar com franguinho cozido, né? Um fígado de cozido, sempre cozido, nunca cru, tá? Por quê? Porque eles são imunossuprimidos. Você dá uma comida crua, uma carne crua pra ele pode pegar uma bactéria, ele pode pegar a toxoplasmose e ficar ruim. Em média, quanto tempo depois o animal pode pegar a FeLV depois de passar a conviver no ambiente com animais positivos para a FeLV? Natália, depende. Depende do outro gato. O gato tem a FeLV, ele está no processo de eliminação. Lembra que a FeLV, ele pode ter e depois não ter mais, ele pode ter e ao mesmo tempo que ele tem, ele pode não transmitir, né? Porque depende de onde está esse vírus, ou o vírus fica escondido lá. E aí, assim, se o gato está lá eliminando na saliva. E aí o gatinho tá lá na casa. Eu peguei meu gatinho aqui, tá hoje aqui. Aí eu tenho um gato com FeLV aqui que ele tá na fase que ele tá eliminando o vírus. Lá, o vírus tá no sangue, ele tá eliminando na saliva, nas fezes, na urina e tal. Aí esse gatinho tem contato direto, esse gatinho tá lambendo o outro. Ele vai pegar. Só que você só vai poder testar depois de um mês, mais ou menos. Farei, gente. Eu tô vendo que vocês estão pondo um monte de coisinha aqui falando para os temas para fazer. Eu vou fazer. Ô, Rosa, é melhor dar só por recomendação a pastinha Day Recovery, tá? Porque elas são hipercalóricas, elas pra determinar, ela pode ser prejudicial dependendo do gatinho, tá bom? Não é pra todo gatinho que a gente dá essa pastinha, tá bom?
Marluce, a vacina para FIV não tem no Brasil, só tem para FeLV, tá? E só vacina gatinhos que são negativos para FeLV. FIV e FeLV pode tomar vacina para raiva? Pode. Então, se cai a imunidade. Tem os estudos que falam que influencia, tem os estudos que falam que não influencia, tá? Na queda da imunidade, tá? É tudo meio... assim... Os pesquisadores, eles brigam, tá? Então, uns falam que altera, pode facilitar a multiplicação do vírus dentro, né? Do animal, pode diminuir a imunidade, enfim. E outros falam que não. Então, tem autor que recomenda a vacina com vírus morto dentro da vacina, tem uns que falam que não tem nada a ver. Então, assim, é complicado, Elaine. Não chegaram num consenso ainda. Vai, Daniela, poxa, que droga. Ela trabalha num gatil particular com 30 gatos, 3 são positivos para FIV e FeLV. Infelizmente a imunidade de um deles caiu essa semana, né? Ela tá tentando de tudo, já passou por 2 transfusões, teve inchaço em todas as patas, perdeu peso, mas continua comendo muito bem. Que bom, ótimo, ótimo. Somos contra a eutanásia e vamos lutando. Lute por ele, não desista. Camila, ela teve uveíte e tratou o olho, a gatinha dela. Ai. Gente do céu. A Natália Dutra, tenho 21 gatos positivos para a FeLV e resgatei um prestes a ser atropelado de madrugada. E por isso não tive como isolar ele, nem testá-lo. Ele está junto com os meus outros gatos e eu ainda não tive coragem de testar. Tem alguma chance de um mês depois ele não ter contraído a doença, se por acaso ele fosse negativo? Tem chance sim, tem chance sim. Se ele não foi lambido pelo outro gatinho, se ele não... É que você não isolou, né? Se ele compartilhou a comidinha lá, a vasilha de água, ele tem chance de ter pego. Mas tem chance de não pegar. Ou tem chance de ter pego e ter eliminado também. Não, depois de congelado não, Neia. Camila, eu respondi essa sua pergunta, tá? Ela tá perguntando se o fato de você vacinar o animal com FeLV ou FIV pode piorar a doença. Então, tem autores, né, que falam que pode, tem autores que falam que não tem nada a ver, enfim. Mas o que é importante é tentar, assim, evitar que esse animal tenha, pelo menos, contato com as doenças que são protegidas pela vacina, né? Então, esse animal ele tem que evitar o contato com gatos que tenham rinotraqueite, panleucopenia, que tenha calicivírus, tá? Que bom! A Bianca, ela falou que ela separa tudo. Por favor, tive 13 gatos examinados e 4 deram positivo. Estão vivendo separados agora. Examinados para qual? FIV ou FeLV? Você pode testar daqui um mês, 2 meses, você pode testar. Andréia, na verdade, eu vou falar, podem cair matando em cima de mim. Nenhuma vacina, nem a de humana, é 100% eficaz, né? Ela tem uma porcentagemzinha ali que não rola, entendeu? Porque também não dá pra ficar saindo, assim, é difícil falar, né? Mas é isso, ó. Não é 100%, tá? Não é 100%, mas, né? Pra gente também não, né? Vê a vacina da gripe. A gente toma a vacina da gripe pra pegar a gripe do mesmo jeito, né? Não é 100%. Imuno, tá? Putz, Reni, ferrou, hein, meu? Olha, tá vendo? Olha, pegou. Aí você me pega, meu. Isso é complicado. É o que eu falei, é complicado. A Reni tá falando que ela teve um teste, um gatinho que ele fez Elisa e o o IFA, né? Fez o IFA, deram positivo.
e depois o PCR deu negativo. Considere felvinho ou não? Retesta. Ai, meu Deus, olha, porque a gente não sabe a fase desse gato. Ele pode ter sido positivo, ok? E ele pode ter eliminado o vírus, ou esse vírus pode ter ido lá pra medula óssea lá e ficado lá escondidinho. Aí não vai achar. Retesta o gato. Ele pode não ser mais felve positivo. Melhor retestar. Mas dá um tempo, dá um tempinho aí pra retestar. Não faz um atrás do outro, porque dá... E eu vou te falar, gente, dá discordância no raio dos exames, tá? Ó, pra você ter ideia, eu até anotei aqui bonitinho. Ó. Ah, gente, pra testar o gato pra felve, os gatinhos tem que ter... após os 3 meses de idade, tá bom? Só após os 3 meses. Por isso que eu testo os gatinhos todos pra FIV e pra felve depois dos 6 meses. É mais garantido. E aí, se você suspeita que ele teve contato com outro gato, que ele pode ter sido infectado, 1 mês depois, tanto para um quanto para outro. FIV e felve. Ah, eu tô suspeitando que ele teve contato com um gato infectado, ele teve lá o contato, não sei o que lá, para FIV e para felve. 1 mês depois você faz o teste do gato, tá? Os filhotinhos a gente vai testar 6 meses. Com 6 meses mais ou menos dá para testar os gatinhos, tá bom? Sim, ó, Natália, a gente recomenda castrar. Por quê? Porque o próprio cio é um estresse pra gata. A castração é um estresse, é uma cirurgia. A cirurgia é estresse pro animal? É estresse. Mas o cio não é. A cirurgia você vai fazer uma vez só. O cio não. O cio vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem. Então é um fator estressante pra gata. Isso cai a imunidade dela, tá bom? E aí ela pode ficar pior, ela pode ficar mais doentinha. A alga sempre é indicada, a castração é sempre indicada, tá? Por quê? Porque eu acabei de falar, o cio é um fator estressante para o animal. Então ele entra no estresse, aí o vírus tá lá, ó. Lembra do vírus da felve que fica escondidinho? Ele fica escondidinho. O bicho entrou no processo de estresse, ele pá, ativa. E aí ele ele pode começar a ficar doente mesmo. Ai, gente. A Reni. Ô Reni, desculpa. É que eu tenho uma amiga que chama Reni e é mulher, né? A gente acostuma. Depois de quanto tempo, os outros que eu nunca isolei são negativos. Todos tomaram AV5, é o Reni, tá? O último PCR foi em outubro do ano passado. Já dá pra testar, sim. Pode fazer o PCR. Ai, como eu ia falar. Ó, o PCR, quando que a gente faz o PCR? Ele é indicado para os gatos que vão doar sangue, os animais que apresentam teste de ELISA e IF discordantes. ELISA positivo, IF negativo. ELISA negativo, IF positivo. Fica nessa dúvida aqui, ó, manda ver no PCR. Geralmente tem muitos veterinários que preferem o PCR. Por que nem todo mundo faz? Porque é caro, gente. É caro. O teste ELISA é mais barato, tá? O ideal seria fazer os 3 testes. E mais os outros, né? Mais a hemograma, tarará. Mas assim, é caro, então fica complicado. Às vezes a gente quer fazer, só que vocês não têm o dinheiro. E é caro mesmo, eu sei que é caro. Aí fica complicado. Então você pode fazer o PCR de novo, tá bom? Aí assim, a gente também faz em animais com as doenças que eu falei, que a gente suspeita que tem a felve, que são as doenças relacionadas à felve, a felve, né? O PCR é válido para a felve, tá? Pra FIV é só o ELISA, tá? Pra FIV só o ELISA. O ELISA, tem FIV e tem FIV. Tem FIV e tem FIV no ELISA. Acabou, não tem como. Ele só vai dar negativo quando o animal tá quase morrendo, tá? Na fase terminal da doença, naquela fase da imunodeficiência adquirida, tá? Com alterações neurológicas, enfim. Ou quando foi recentemente infectado. Então, por isso que espera 1 mês, tá? São nessas 2 ocasiões que o teste ELISA pra FIV pode dar negativo. No caso da felve, ele pode dar negativo para um monte de negativo, sendo que o animal é positivo, assim como o IFA, tá? A IFA, ela vai me falar, ela vai me comprovar. Deu ELISA positivo, eu vou fazer a IFA, tá? Para confirmar. E aí a IFA vai me falar se o vírus está lá na medula óssea também, tá bom? Mas ele também pode dar tanto o IFA quanto o ELISA pode dar falso positivo e falso negativo, gente. É isso que eu quero deixar bem claro.
Gente, é isso. Tem mais alguma dúvida? Vou fazer uma live sobre PIF ainda, Camila. Olga, é o que eu falei, eu não dou interferon, não. Eu não costumo dar, não, tá? Porque justamente porque o interferon que a gente usa aqui é o humano. E alguns estudos falam que não adianta nada. Então eu não vou ficar lá dando alguma coisa pro animal que não tá comprovado a eficácia, entendeu? Ai, doutora, a Ellie tá falando, a Lúcia que foi testada em fevereiro e deu negativo e ontem deu positivo, está com um tumor entre o coração e o pulmão. O tumor apareceu por causa da felve? Ela tem 1 ano. Ellie, infelizmente, geralmente é isso mesmo, essa porcaria dessa felve, ela causa esses tumores. Geralmente ali é o mediastino, né? Provavelmente deve ter falado mediastino. É onde dá o problema mesmo, tá? E, ai, sinto muito pela sua gatinha. E geralmente, gatinhos mais novinhos, eles são mais frágeis. Assim, a felve vem que vem com tudo, tá? A felve vem que vem com tudo. Pode deixar que eu te indico, Tatiana. Pode deixar que eu indico. Eu vou ver quem tem. Eu vou dar uma olhada lá. Nas pós que eu fiz aí, eu fiz algumas pós, né? Algumas. De felinos, a gente tem contato. Eu vou tentar dar uma pesquisada, eu te mando o contato. Gente, é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Ui, falei pra caramba, juro. Eu espero ter sido clara, meu. Eu espero ter sido. Eu tenho até medo de mim. Eu tenho medo de mim, porque eu falo demais. E assim, eu preparei com muito carinho essa live pra vocês, porque é um assunto, ele é complicado. Gente, a felve é difícil, tá? Até mesmo pra nós veterinários. Os pesquisadores estão em constante pesquisas em relação à FIV e felve ainda. Tem muita coisa que não se tem explicação. Tá? Tem muita coisa que ainda da FIV e da felve que ainda não tem explicação. Então a gente fica aqui assim, tipo, eu quero ajudar, eu quero explicar e não sabe, e nem eles sabem, né? Então é complicado, tá? Mas assim, eu espero ter passado de uma forma clara pra vocês. Eu juro que foi com muito carinho. Eu tentei traduzir de um jeito mais tranquilo pra vocês, tá bom? É isso, gente. Olá, desculpa, Eliana Pessoa. Por favor, tô aqui, não fui embora. Tô aqui. Tem uma gatinha resgatada que não melhora da criptococose. Olha aí. Faz o teste. Eliana, pede pro seu veterinário fazer o teste pra FIV e felve, tá? Faz isso aí. Porque pode ser que tenha. Então, gente, o que eu quero deixar claro, não passa para humano, são doenças que não tem cura, mas a gente pode prolongar a vida dos nossos animaizinhos com FIV e com felve. Não tenha medo de adotar animalzinho com FIV e com felve, tá? Não se desfaça do seu animalzinho se tem FIV e tem felve, tá? Não vire e fala, doutor, então e aí, vamos fazer eutanásia do meu gatinho porque ele tem FIV e tem felve? Não faça isso. A gente vai tratar, vamos dar qualidade de vida pra eles, tá? Eu vou ser bem clara. Ninguém sai matando gente que tem AIDS aqui no mundo. Pra que a gente vai sair matando gatinho que tem AIDS? A gente vai tratar, vamos dar uma qualidade de vida melhor. Vamos evitar que esse gatinho transmita a FIV e a felve para outros gatinhos. Vamos evitar que eles se contaminem com FIV e com felve. Vamos castrar esses animais, vamos deixar eles terem acesso à rua, vamos dar alimento de boa qualidade, vamos manter vacinado, vermifugado, vamos levar no veterinário a qualquer sinal, a qualquer alteração que esse animal tenha, tá? Espirrou demais, olhou torto, virou a cabecinha, qualquer coisa. Gatinho com FIV e felve, a gente tem que ter atenção redobrada, tá bom? Qualquer coisa. Hoje ele come 5 grãos de ração por dia, hoje ele comeu 2. Leva no veterinário. A gente tem que ficar atento a eles. Frequente o veterinário a cada 6 meses, ou a cada alteração que esse animalzinho tiver, tá? Vamos manter eles bem, vamos manter eles saudáveis, vamos manter eles com o maior número de tempo aqui com a gente, porque gato é tudo de bom, gato é uma delícia, eu amo esses bichinhos, eles são... eu tenho vontade de morder. É isso, gente. Qualquer coisa, eu vou tentar, eu vou deixar gravado aqui. Podem continuar deixando dúvida, que aí eu tento responder pra vocês por aqui, tá bom? Amo vocês. Ai, Plock! Tchau, gente. Obrigado. Tudo de bom aí pra todo mundo, tá? Vamos tratar nossos bichinhos. Tchau, gente.